Olá, meu amigo, minha amiga. Quando você toma conhecimento de alguém que está preso por algum tipo de crime, você fica com dó? Você fica com pena? E quando essa pessoa é acusada de envolvimentos de crimes muito graves, que, sobretudo, envolvam a perda de vidas humanas? E se forem milhares, centenas de milhares de vidas humanas perdidas? Dá para ter dó? Dá para ter compaixão? Dá para ficar extremamente preocupado com a saúde dessa pessoa numa penitenciária? Pois bem, e o clã Bolsonaro? Eles têm algum tipo de preocupação legítima com seres humanos, com direitos humanos, com a saúde do outro, com a vida do outro? Pois bem, estão acontecendo situações absolutamente surpreendentes, porque de repente baixou algum espírito franciscano no clã Bolsonaro, porque eles estão muito preocupados com a saúde mental, a saúde física do outro, e no caso, o outro é alguém que diz respeito a futuras condenações que a família ou o clã poderá sofrer individualmente e por muitas situações até em formação de quadrilha. Vou conversar com vocês a partir de agora, porque os assuntos estão acontecendo no dia de hoje, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal pela primeira vez, a nos conhecer os nossos outros vídeos, a vir participar aqui das nossas atividades. Todos os dias eu abro um chat aqui entre 5 horas, 5 e meia, você está convidado. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe também. E não esqueça de dar o seu joinha, de enviar os seus comentários. Se puder, participe também do nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? E quero agradecer todos vocês, porque o nosso portal está liderando, estamos agora há poucos dias, né, da votação do IBEST, que está escolhendo aqui os canais mais influentes da internet de uma maneira geral, e o nosso está classificado em primeiríssimo lugar nesse quesito influenciador de opinião. Gente, é muito bacana ver o engajamento de vocês todos. No dia de hoje, nós estamos em primeiro lugar, coraçãozinho está piscando aqui, e nos votos nas últimas 24 horas, também nas últimas 24 horas, o Portal do José está em primeiro lugar. Gente, isso é muito bacana, não tem premiação pecuniária nessa história, é apenas uma homenagem, né, que a gente recebe quando a gente recebe o voto de vocês, o companheirismo de vocês, e isso para mim é muito importante, isso faz com que eu me sinta cada vez mais estimulado em estar aqui com vocês todos os dias, que é motivo de grande prazer e satisfação para mim, tá bom? Então vamos agora destrinchar os temas do dia de hoje. Eu comentei com vocês mais cedo esse espírito franciscano que baixou nos Bolsonaros, especificamente no Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, ele publicou um tweet preocupado aqui com as questões envolvendo fetos humanos, né, a saúde da mulher. É uma pessoa muito preocupada, né? É um conservador. A gente olha para ele e fala assim, nossa, esse é um homem conservador, um homem de família. Aliás, o clã é um clã que inspira famílias aqui no nosso país, por que não dizer também famílias no mundo, né? Que exemplos que eles dão para todos nós, né? Eu tenho pena da Laurinha, da fraquejada filha do Bolsonaro, porque o ambiente que essa criança está se nutrindo, né, eticamente e moralmente, não prenuncia boas coisas no futuro, né? Enfim. E aí o Dudu Bananinha foi fazer elogio aqui, Eduardo Girão, com aquela situação patética dele, da Damares, ontem, terem tentado entregar ali uma cópia, né, de plástico de um feto humano. Gente, isso, olha a cabeça dessa gente, né? O que a gente pode esperar se a gente não tem pudor, eles não têm vergonha, eles são capazes de superar cada dia mais uma vergonha com uma vergonha pior do que a outra. Todos os dias acontece isso. Bom, mas eles estão perdendo força a cada dia que passa, né? Esse homem aí que eu comentei com vocês, Dudu Bananinha, ele consegue conciliar o apego à vida com essas imagens aqui, né? Essa coisa grotesca. E agora ele está muito preocupado com o Anderson Torres, né? Vou colocar aqui para vocês um vídeo que circulou aí, onde ele manifesta preocupação intensa em relação à saúde mental, saúde física de alguém que está preso por ter um envolvimento muito sério em alguns crimes. Vamos lá. Alertado alguns dias atrás sobre essa piora da saúde dele, algumas pessoas dizendo que ele emagreceu mais do que 12 quilos, tem um quadro depressivo. Todos já sabem que não existe qualquer permanência de fundamento para que ele consiga mantido preso preventivamente, então ele não oferece risco à ordem pública, não oferece risco à ordem econômica, não está fugindo da justiça, pelo contrário, ele voltou ao país para se entregar e também não tem atrapalhado as investigações. Então nada mais justo que ele seja posto em liberdade. Agora, uma coisa é certa, se algo de pior acontecer
com o delegado federal Anderson Torres, essa conta certamente vai estar junto à justiça. Ele disse, se algo pior acontecer com Anderson Torres. Eu chamo a atenção de vocês para a seguinte questão. O Dudu Bananinha, ele está preocupado com algo de ruim acontecer com Anderson Torres ou algo de ruim acontecer com o pai dele, o pai Jair Bolsonaro? Ou algo de ruim acontecer com ele, Eduardo Bolsonaro, ou com Flávio Bolsonaro, ou com Carluxo, ou com a dona Michele, ou com as pessoas que estão ao seu redor? De quem será a preocupação ou para que direção, né, está sendo jogada essa preocupação do Eduardo Bolsonaro? É com a saúde do Anderson Torres? Porque o próprio Ministério Público, através da PGR, pediu o relaxamento da sua prisão, né, na verdade, a sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão. E eu não encontrei fundamento para que essa medida fosse negada. Então, o que está ocorrendo realmente é bizarro do ponto de vista jurídico e espero eu que... É um intelectual, né? O que está acontecendo é bizarro, só porque ele esteve envolvido aí numa tentativa de golpe aqui no nosso país, foi encontrada a minuta de golpe na casa dele, porque ele foi para os Estados Unidos durante uma tentativa de golpe, porque ele fez parte de várias falcatruas contra a justiça eleitoral aqui no nosso país, o bloqueio de cidadãos no dia da votação, o levantamento de onde o candidato opositor do pai do senhor Dudu Bananinha estava tendo a votação ali, enfim, só porque ele participou de uma série de situações envolvendo, inclusive, quebra de sigilos de inquéritos na Polícia Federal para justificar lives do Bolsonaro contra o sistema, enfim. E também por ter feito parte de um governo que, no final da história, contribuiu para a morte de mais de 700 mil brasileiros. Enfim, evidentemente não tem motivo nenhum para uma figura dessa estar presa, né? Enfim, mas aí é a cabeça dessa criatura. E hoje o que nós estamos vendo é isso aqui. Não adiantou o Dudu Bananinha ficar com esse sentimento de compaixão, essa solidariedade repentina, porque aconteceu foi o seguinte: o ministro Barroso rejeitou pedido de liberdade do ex-ministro Anderson Torres. Defesa alegou piora no quadro de saúde do ex-ministro. Gente, se piora de saúde de quem vai para a cadeia fosse justificativa para você sair da cadeia, era muito simples, né? A pessoa cometia um crime bárbaro, ia lá para a cadeia, começava a comer menos, começava a ficar com cara de triste, enfim, de repente o advogado entrava com habeas corpus, olha, ele está ficando muito depressivo. Aí se tivesse um Dudu Bananinha ainda para ir para as redes sociais dizer que tem que soltar ele, aí que o argumento funcionaria muito bem, né? Mas só que não, as coisas não funcionam assim. Na justiça, na lei, não está escrito que alguém pode receber um habeas corpus porque está tristinho, está magoado. Não está gostando de ficar atrás das grades. Isso aí não funciona, não. Infelizmente, para essas criaturas, né? Defesa alega lapsos de memória para Torres ter enviado senha errada da nuvem à Polícia Federal. Ex-ministro da Justiça é investigado por suposta omissão nos atos golpistas do 8 de janeiro. Defesa tem dito que ele está com a saúde psicológica comprometida. Pedido de liberdade foi negado nessa sexta. Eu queria saber qual é essa defesa do Anderson Torres, porque ele já trocou de advogados uma coleção de vezes, né? Os que estão obstinados, né, com ele, tentando salvar a pele dele, estão com esse tipo de argumento. Eles provavelmente se inspiraram no Bolsonaro. O Bolsonaro alegou morfina, né? Para não saber exatamente o que estava fazendo, né? Tava com morfina, estava doidão. E o Anderson Torres está alegando lapsos de memória. Ele não sabe onde deixou o celular, não lembra da senha do celular. Eu queria saber se ele lembra da senha do Pix, a senha do banco, se a família dele está recebendo direitinho, se ele sabe como saca o salário dele, as diárias que ele recebeu quando ele estava no governo Bolsonaro. Essa história é muito estranha dele ter ficado no governo Bolsonaro até o último dia, e no primeiro dia de trabalho ele foi de férias para os Estados Unidos, no meio de uma comoção que estava acontecendo, uma comoção golpista. Enfim, não dá para liberar o cidadão, né? O vulgo Piu Piu, assim que ele é conhecido na Polícia Federal, está nesse quadro aí, enfim. Mas você está com dó? As pessoas que morreram, os parentes das pessoas que morreram, né, são para essas pessoas ficarem com dó dessa gente? Polícia Federal recebe mapeamento usado por Anderson Torres para operação no segundo turno das eleições. Responsável por fazer levantamentos das votações de Lula e Bolsonaro no primeiro turno, decidiu colaborar com as investigações. Eu peguei essas matérias no G1, mas elas já estão em outros portais também, tá? Estou usando só como exemplo porque fica mais fácil para amplificar na nossa tela aqui. Ou ampliar na nossa tela, né? E a matéria está colocando aqui os mapas que o senhor Anderson Torres estava
no interior do Brasil, no Nordeste, né, onde é que o Lula teve mais votos, onde teve menos votos. Isso era função de delegado da Polícia Federal? Ficar monitorando quem teve mais votos, e depois ir para a Bahia e na sequência a gente ter bloqueios de ônibus em todo o Nordeste, onde o Lula teve a maior votação. Então, me desculpem aquelas pessoas que são muito sensíveis, enfim, que têm muita dó no coração, tem muita solidariedade, mas eu não tenho solidariedade com essa figura, não. Aliás, nós estamos aqui no nosso portal justamente para ajudar com que essa fila ande, para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos crimes que cometeram contra o nosso país. Não dá para a gente esquecer. Nós não podemos passar por essa fase aqui do nosso país tendo um comportamento omissivo. Nós, enquanto cidadãos, nós como formadores de opinião, nós como pessoas que convivemos com outras pessoas, nós vamos conhecer alguém que perdeu alguém na família, algum amigo, em função de tudo aquilo que a gente venceu no nosso país, e não dá para a gente colocar a culpa no acaso. Não, isso teve um responsável direto. Nós vamos ter agora a CPMI do 8 de janeiro, mas essa CPMI vai buscar muitas coisas que aconteceram na CPMI ou na CPI da pandemia. Não é por outra razão que a tropa de choque que vai fazer parte dessa CPMI no Congresso Nacional já está muito experimentada, inclusive tem uma série de noções como lidar com essas figuras que fizeram tantas questões, né, de estarem fazendo agora uma investigação, achando que iriam para redes sociais, que eles fazem alguma coisa e não tem consequência nenhuma. Gente, ali é apuração de fato, ali tem consequência criminal, ali tem consequência institucional. Lembrando que no final dessa CPMI, quando o relatório estiver pronto, quem receberá esse relatório não será mais o senhor Augusto Aras, o protetor-geral dessa turma toda, o protetor-geral da ratazanaiada toda, né? Se é que a gente pode usar esse R assim, com um R bem maiúsculo. Será um procurador-geral da República nomeado pelo presidente Lula. E aí a chapa para essa gente vai ficar muito quente. E aí vamos ver se todos terão compaixão uns pelos outros. Aliás, compaixão essa que está longe da papuda e da colmeia. O senhor Dudu Bananinha tem ido lá fazer visitas às pessoas que estão presas, ele tem ajudado a constituir advogados de defesa para essas pessoas, ele tem analisado os processos, enfim. Isso eles não fazem, né? Enfim, gente, como eu disse para vocês muitas vezes, a fila está andando e ela está cada vez mais próxima de grades. Bom, vamos continuar aqui no nosso portal. Mais uma vez, um grande abraço e não esqueçam de continuar a nos prestigiar na votação do IBEST, que nós vamos chegar em primeiro lugar, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!